nós vamos apresentar o papel dos micro-organismos relativamente a esse mecanismo de autorreparo do concreto, ou seja, do autorreparo de microfissuras, de porosidades, de fendas de pequenas dimensões, por micro-organismos que são incorporados nesse cimento Portland e, consequentemente, no concreto, denominando esse concreto que apresenta essa adição microbiana de bioconcreto. Entendida essa óptica geral acerca do processo de biomineralização, nós passamos a estudar os mecanismos específicos pelos quais as bactérias elas controlam, elas regulam, elas modulam esse processo de biomineralização. A biomineralização é basicamente um processo em que ocorre a reação de determinados grupos orgânicos, como o grupo carbonila, carboxila, oxidrila, sulfidrila, dentre outros, com cátions metálicos, por exemplo, cálcio, magnésio, ferro, dentre óxido de manganês, dentre outros, com a participação também de componentes da matriz orgânica, como, por exemplo, polissacarídeos, proteínas, glicoaminoglicans, proteoglicans, dentre outros componentes, de maneira que se processa esse mecanismo da biomineralização, tendo a participação das bactérias, seja direta ou indiretamente, relativamente a esse mecanismo de autorreparo do concreto. Isto posto em tela, nós apresentamos o mecanismo, o BMC, o mecanismo biológico controlado. Nesse tipo de biomineralização, as bactérias exercem um papel fundamental, porquanto são elas que determinam a localização, o tipo de biomineralização, de biomineral formado. De maneira que, em tela, nós temos os três tipos de biomineralização envolvidos nesse mecanismo biológico controlado, em que nós temos um tipo de biomineralização em que os cátions produzidos decorrentes do metabolismo bacteriano são produzidos intracelularmente e por difusão passiva, eles passam para o meio extracelular, extrabacteriano. Ao se depositar nesse meio extrabacteriano, ele entra em contato com ânions presentes nesse meio extracelular, de maneira que eles formam um organomineral, um biomineral, que se deposita na matriz orgânica. Lembrando que essa matriz orgânica é constituída por polissacarídeos, glicoproteínas, proteínas, proteoglicanas, dentre outros componentes que constituem essa matriz orgânica. Lembrando que a difusão passiva, ela basicamente é um processo em que as cargas, os íons positivos, eles passam do meio intracelular para o meio extracelular sem o gasto de energia, sem o gasto de ATP. Basicamente se deve a uma diferença na concentração desses íons do meio intracelular para o meio
extracelular, em que o meio intracelular apresenta uma maior concentração desses íons. Há um outro tipo de biomineralização controlada pelas bactérias, que é exemplo do mecanismo anterior. Os ânions e cátions também são produzidos intracelularmente e são liberados, difundidos passivamente, no caso dos cátions, e secretados, no caso dos ânions, para o meio extracelular, semelhantemente ao mecanismo anterior por nós estudado. Contudo, relativamente a esse outro mecanismo intracelular, os cátions eles se depositam não mais na matriz orgânica, como no mecanismo anterior, mas sim em polissacarídeos extracelulares, em exopolissacarídeos do tipo glicanos, presentes entre as células bacterianas e na superfície das células bacterianas, formando conjuntamente com os ânions os orgânulos metálicos, dentre os quais o carbonato de cálcio é o mais frequente, é o mais abundante. Nesse meio extracelular. E um outro mecanismo, que é o mecanismo intracelular, esse biomineral, em vez de se formar extracelularmente, como nos dois outros tipos envolvidos nesse mecanismo biológico controlado, esse biomineral, esse organomineral, ele é formado no interior da bactéria, em decorrência do metabolismo dessa bactéria, em que, através de um mecanismo que envolve o gasto de energia, a utilização de energia para a construção desse biomineral, decorrente da união dos íons positivos com os íons negativos, ou seja, dos cátions com os ânions, que é processado pelas bactérias, reunidos pelas bactérias, pelo metabolismo bacteriano nesse vacúolo, com gasto de energia, com gasto de ATP, é posteriormente enviado para o meio extracelular. Esse é basicamente a essência do mecanismo biológico controlado, que, ressalto novamente, é um tipo de mineralização em que as bactérias apresentam um papel fundamental, seja na nucleação do biomineral, seja na localização, seja no tamanho desse biomineral.